Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes ficaram entusiasmados com a boa notícia para o Brasil sobre o início pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, de modo formal, do documento que trilha os procedimentos para a entrada do Brasil no grupo. Além do Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também avançaram na adesão ao bloco, que é conhecido como Clube dos Países Ricos. Uma das notáveis ausências, por que será, ausências da lista, é a Argentina. Buenos Aires iniciou as discussões para ingressar no bloco ao mesmo tempo que Brasília, mas seu processo parece estar paralisado. O aval ao chamado roteiro de acessão é um dos quesitos obrigatórios para que um novo membro faça parte da OCDE. O relatório apresenta uma série de contrapartidas e condições necessárias para que a admissão seja concluída. Com isso, comissões da OCDE devem avaliar tecnicamente as práticas e as políticas do Brasil em diversos assuntos, desde a área econômica e meio ambiente. O secretário-geral da entidade, Mathias Cormann, virá ao país, inclusive, no dia 22 de junho, para ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, o que deve marcar, de forma simbólica, o processo de adesão ao grupo. É um importante momento para o Brasil e também para o governo Bolsonaro. O Wall Street Journal deu destaque para soluções de tecnologia de ponta desenvolvidas por empresas brasileiras para o agronegócio. Mais uma vez, o agronegócio brasileiro em destaque internacional. A matéria aparece na edição impressa e no site do Wall Street. A publicação mostra exemplos que vão desde géis para a hidratação e otimização da absorção das plantas, mecanismos criados em AGTEX, startups do agronegócio, até drones e equipamentos com um laser desenvolvido pela NASA. O texto revela também investimentos estrangeiros feitos por grandes players estrangeiros em empresas do Brasil. Todas as grandes multinacionais do agronegócio estão agora entrando no Brasil por causa da inovação que vem acontecendo, disse Bob Morris. Ele é agrônomo norte-americano e preside uma consultoria com sede em Washington, capital dos Estados Unidos. Além disso, a matéria cita as parcerias feitas pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, com a AGTEX, fundadas por profissionais de universidades de ponta do Brasil. Uma delas desenvolveu um acelerador de absorção de nutriente do solo pela planta. De acordo com a Embrapa, dados mostram um aumento de produção de 21% para as lavouras de soja e até 50% para algumas hortaliças. A fórmula já é utilizada em cerca de 150 mil hectares de terra. Outra solução que está chegando ao mercado é o hidrogel, onde um pesquisador, em parceria com a Embrapa, desenvolveu um insumo que armazena água no solo. O Fergel mantém o líquido próximo da raiz da planta para liberá-la aos poucos. Conforme a necessidade da lavoura. Segundo a reportagem, apenas no ano passado, o Brasil atraiu 1,3 bilhão de dólares em investimentos em desenvolvimento, tecnologia de ponta para o agronegócio. É o 6º lugar no mundo nessa área em investimentos. Que maravilha, gente! O 5º Brasil Investment Forum, o maior evento de investimentos estrangeiros na América Latina, iniciou em São Paulo com a cerimônia de abertura contando com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, do ministro das Relações Exteriores, do ministro da Economia e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Comércio e Investimentos, Apex Brasil, entre outras lideranças.
O fórum destaca as oportunidades de investimentos, também potenciais para a economia brasileira. De acordo com a análise do BID, as oportunidades de médio e longo prazo na América Latina e Caribe poderiam valer até 78 bilhões de dólares em novas exportações de bens e serviços por ano. Especificamente no Brasil, gente, os ganhos potenciais só do comércio adicional de bens são estimados em mais de 7,8 bilhões de dólares. Mais de 5.300 investidores de 89 países se inscreveram para o evento com ministros, executivos de grandes empresas brasileiras e globais e especialistas de várias indústrias. O presidente Jair Bolsonaro fez um forte discurso no evento. Ele ressaltou sua confiança nas potencialidades do Brasil. Por que temos aqui 15 embaixadores aqui? Que o que está sobrando no mundo é o Brasil. A Europa, respeitosamente, por problemas de gás, energia e a proximidade de um conflito, passa a ser uma terra não muito confiável para se investir. Sobrou quem? O Brasil. Nós garantimos a nossa segurança alimentar e alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Como disse o Paulo Guedes, começou a entrar na outra área, já está saindo da prancheta 50 Itaipus na costa do Nordeste, eólica offshore. Ou seja, ninguém tem o que nós temos. Em vários outros países do mundo tem vendavais, fica mais complicado esse tipo de captação de energia. Nós não temos esse problema. O Brasil é um país fantástico, fantástico. Ninguém tem o que nós temos. O que falta para nós? É tratar a política com responsabilidade. Não adianta você estar bem se o Brasil está pegando fogo. Esse Brasil é a nossa terra. Outro dia um colega falou, se der problema eu vou para tal país, né, que todo mundo fala. Lá também não está boas as coisas não. Nosso país é esse daqui. Temos que ficar aqui nesse país. E não podemos dissociar a economia da política. Bolsonaro comentou sobre sua chegada à presidência. Não tinha nada para estar aqui, nem levo jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara, nenhum problema. Os processos que respondi lá, todos por ocupar a tribuna. E não outros tipos de acusação, seja ela quais forem. Eu acredito, por favor, pode discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu uma chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos 3 poderes, tem que vir para dentro das 4 linhas. O presidente Bolsonaro concluiu fazendo um pedido e citando Salomão. A minha posição do governador, prefeito, é tomar decisões. Não é acompanhar a manada. E as decisões não são fáceis. E eu termino dizendo apenas uma coisa aos senhores. Lá atrás, Salomão pediu sabedoria para Deus. Mais do que isso, eu peço força para resistir e coragem para decidir. Muito obrigado a todos vocês. O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista à imprensa onde falou sobre avanços feitos e que a população usa tais benefícios, mas que desconhece que foram realizações do governo federal. Quando você fala em PIX, eu acho que 80% da população não sabe que o PIX foi o nosso governo. Nós devemos tirar, ou melhor, o sistema financeiro, os bancos devem deixar de pegar do povo em torno de 30 bilhões no corrente ano por causa do PIX. E o PIX não tem taxa. A questão do FIES, tem muito garoto ainda, ou menina, que não foi para renegociar o FIES. Nós anistiamos 92%. Parece que o Congresso passou a anistia para 99%. Acho que foi para 90%, se não me engano. Lógico, a minha tendência é sancionar. Era uma dívida impagável para quase 2 milhões de pessoas no Brasil. E muitos pior, nem concluíram a faculdade, desistiram e estão com a dívida praticamente impagável. A questão de MST, eu acabei de pegar os números, por ano,
o número de invasões do governo, FHC, Lula, Dilma, Temer e eu. O nosso está dando meia dúzia por ano. É por quê? Titulação. Nós não fomos para truculência para ser o do MST, nós demos dignidade para eles. Ao ter o título provisório definitivo, ele pode agora procurar a Caixa e contrair empréstimo. A Caixa Econômica, daqui a pouco passa o Banco do Brasil no Plano Safra. Na agricultura familiar, está lá na frente. É muita boa notícia que existe. Você pode ver, 2014, 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Que não teve pandemia. 20 e 21, nós ajudamos a criar, quase 3 milhões de empregos. Olha Itaipu Binacional, olha as estatais. Pagamos no ano passado 100 bi da dívida monstruosa que a Petrobras tem. Está mudando, o Brasil tem muita coisa boa. O presidente Jair Bolsonaro respondeu ainda sobre uma reunião que deve fazer com embaixadores de outros países no Brasil e o motivo do encontro. Está sendo acertado com a França, se fica para amanhã, semana que vem. Por que isso daí? Porque, lamentavelmente, o ministro Fachin não compete a ele a política externa. Ele se reuniu com embaixadores há uns 10 dias atrás e deu seu ponto de vista, inclusive jogando uma responsabilidade em cima de mim que não é minha. E ninguém está pensando em dar golpe, ninguém está pensando em dar golpe aqui no Brasil. Nós queremos eleições limpas. E quando ele fala lá, deixa transparecer claramente que após o anúncio do resultado final, que o chefe de Estado dele reconhece imediatamente, só faltou ele falar quem é que vai aparecer na tela. Embora veja o mundo nos próximos anos em fortes dificuldades, Paulo Guedes faz uma visão otimista quanto ao futuro do Brasil e justifica. Ele diz que as privatizações dos portos, a redução e simplificação dos impostos, transformação dos bancos públicos, reformas dos marcos regulatórios, chegada de investimentos privados, são algumas das ações que fazem ele prever um futuro melhor para o Brasil. O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. Estamos em uma transição de uma economia que era dirigida por mercado, que quebrou o Estado. Guedes destacou ainda a venda de 250 bilhões de reais de subsidiárias estatais, além de o governo ter desalavancado os bancos públicos, que enviaram outros 240 bilhões de reais para o governo federal, amortizando sua dívida com a União. Sobre a Petrobras, Guedes disse ser necessário primeiro vender as distribuidoras, quebrar o monopólio do transporte e assim deixá-la limitada ao seu foco, que é a extração do petróleo. Aí nós podemos também privatizar e aumentar a competição, porque o único resultado de uma estatal, que é um monopólio verticalizado, explorando uma commodity, é subinvestimento. Estamos subinvestindo em energia elétrica, em petróleo, há décadas. O Brasil cresce menos, a renda per capita é menor, os ganhos são de monopólio, não são nem socialmente justos, afirmou. Guedes ressaltou ainda que o Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje, com a reforma dos marcos regulatórios que permite ao país ampliar a retomada gradual do investimento privado, que garante o crescimento da economia brasileira. O Brasil está, ao contrário do mundo, começando a decolagem de novo. Já estávamos decolando quando a Covid-19 pegou, caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas durante a crise. Segundo Guedes, há 2 sinais claros que serão o desenho da reindustrialização brasileira para o futuro e, ao mesmo tempo, a reinserção na cadeia global: segurança energética e segurança alimentar. O Brasil é um gigante verde, com a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. E depois de muita luta política, a verdade brasileira está surgindo lá fora. A Europa olha para o Brasil como segurança energética e a Ásia como segurança alimentar, disse Paulo Guedes. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Cristiane Rodrigues Brito, você viu? Ela negou, o pedido de indenização pleiteado pela ex-presidente petista Dilma Rousseff. A petista queria ressarcimento financeiro porque, segundo ela foi perseguida, presa e torturada durante a ditadura militar, como a Dilma Rousseff chama o período do regime militar no Brasil, de 1964 a 1985. A decisão da pasta, no entanto, é orientada a partir de um parecer divulgado em 28 de abril pela Comissão de Anistia. O colegiado entendeu que o pedido não poderia ser analisado, uma vez que a situação já foi reconhecida pelos governos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
com o recebimento total de R$ 72 mil, o que impediria reparação federal. Ao governo federal, Dilma pediu indenização, veja só, de R$ 10.700 por mês, além da contagem do período em que ficou presa, em 1970, até a promulgação da Lei da Anistia, 9 anos depois, para fins de aposentadoria. A Comissão de Anistia foi instituída em 2002 e sempre foi vinculada ao Ministério responsável por direitos humanos. O órgão tem caráter consultivo e as decisões finais sobre concessão ou rejeição de benefícios cabem à pasta. O presidente Jair Bolsonaro teve o melhor desempenho nas redes sociais entre os pré-candidatos ao Planalto no mês de maio, de acordo com o Índice de Popularidade Digital, calculado diariamente pela Quest e divulgado, inclusive, pelo jornal Folha de São Paulo. O presidente liderou a disputa na maior parte do período analisado entre 18 de maio e 12 de junho. Segundo o jornal, o desempenho do petista Lula caiu. O número do índice, que vai de 0 a 100, é calculado por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis de 6 sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipédia e Google, diz o jornal. Os itens analisados são presença digital, perfis ativos, fama, número de seguidores, engajamento, comentários, curtidas por postagem, mobilização, compartilhamentos, enfim, interesse, volume de buscas, entre outros itens. Tudo isso faz do presidente Jair Bolsonaro líder nas redes sociais nos últimos dias. Em entrevista à CNN, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Maurício Claver Carone, afirmou que investidores estrangeiros estão confiantes com os negócios no Brasil e que o real é a moeda mais subvalorizada atualmente no mundo, trazendo excelentes perspectivas. A inflação está em toda parte do mundo e os investidores estão avaliando o risco, mas com confiança. Estão confiantes também que o real é a moeda mais subvalorizada no mundo inteiro hoje em dia, disse o presidente do BID. O presidente do BID veio ao país, para participar do Fórum Brasil Investment, um dos principais eventos de investimentos estrangeiros da América Latina. A economia está crescendo, estão acontecendo novas inclusões no mercado. O que estamos vendo agora é uma derrocada da China e uma ascensão do Brasil, destacou. Maurício Claver Carone ressaltou a entrada de capital no Brasil em detrimento da preferência pelos mercados chineses. Pela primeira vez nas nossas vidas, estamos vendo dinheiro saindo da China e entrando no Brasil, um destaque nos mercados emergentes nos quais os chineses são referência, pontuou. Está entrando investimento no Brasil em um nível recorde, concluiu ele. No maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina, o presidente do BID reforçou o compromisso da instituição em viabilizar investimentos estrangeiros diretos e parcerias também público-privadas vitais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país, ao mesmo tempo em que anunciou a aprovação de um empréstimo de infraestrutura de $150 milhões para melhorar a infraestrutura e a segurança viária no estado do Ceará, no nordeste do Brasil. O BID e o Brasil também assinaram uma aliança de $1,6 milhão para o transporte sustentável com contribuições financeiras do Reino Unido. O banco também anunciou a ampliação do apoio técnico ao Ministério da Economia brasileiro para ajudar o país a ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A expectativa ainda é de parcerias com apoio do BID para projetos que incluem oportunidades em infraestrutura, agronegócio, energia renovável, inovação e tecnologia, potenciais para atrair mais de $66 bilhões em investimentos e ajudar a criar 200 mil empregos no país, segundo a Apex Brasil. O potencial do Brasil é imenso e estamos ajudando para torná-lo uma realidade juntos, a serviço do desenvolvimento, disse o presidente do BID, Claver Carone. É importante lembrar que nesse mesmo evento o presidente Jair Bolsonaro participou, o ministro Paulo Guedes fez previsões magníficas, apostando, então, vem em sintonia o que disse aí o presidente do banco, o BID, com a expectativa e o vislumbre aí do ministro da Economia, Paulo Guedes. É aguardar para ver, esperamos que tudo isso
traga reflexos muito positivos para a vida do cidadão brasileiro em breve. O presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte, sendo recebido mais uma vez por uma multidão de brasileiros, inclusive contando com uma motociata. A visita do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Norte contou com uma entrega em Natal de serviço de conexão à internet de alta velocidade na Praça Mãe Peregrina, no bairro Pitimbu. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro das Comunicações Fábio Faria e de outras autoridades estaduais e federais. A iniciativa é parte do programa Infovia Potiguar, que prevê a implantação de pontos públicos de acesso à internet de alta velocidade por meio de fibra ótica. Ao todo, quase 50 pontos serão instalados só no Rio Grande do Norte, beneficiando uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. A solenidade de lançamento do programa Internet Brasil, que busca viabilizar aos estudantes o acesso a recursos educacionais digitais, além de ampliar a participação deles em atividades pedagógicas não presenciais, foi outro momento da visita de Bolsonaro ao Rio Grande do Norte. Os municípios de Caicó e Mossoró serão os primeiros a participar do programa Internet Brasil, que vai distribuir acesso livre à internet em banda larga móvel aos estudantes da educação básica da rede pública de ensino de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, não é? Na primeira etapa devem ser entregues até 700 mil chips. Além de Caicó e Mossoró, estão incluídas as cidades de Campina Grande, na Paraíba, Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. O presidente Bolsonaro também participou da entrega de documentos para assentados da reforma agrária no estado. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Geraldo Melo Filho, entre 2019 e 2022 foram emitidos cerca de 362 mil títulos, um número recorde para o governo federal. O evento em Natal também incluiu a assinatura de contratos para a instalação de dessalinizadores de água marinha e perfuração de poços artesianos no estado. E uma coisa também que vem sendo trabalhado desde o início do nosso governo, e agora começa a sair da prancheta. Nós temos um potencial na costa do Nordeste para termos energia equivalente a 50 vezes a usina de Itaipu Binacional. Isso vai trazer para vocês aqui uma industrialização de verdade. É o governo que trabalha e não apenas fala. Também, como uma grande obra, o final dela, nós temos a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que começou lá atrás com Dom Pedro. Depois um outro cara aí falou que havia concluído. Como sempre, mentiu para todo mundo no Brasil. Inclusive, ofende uma pessoa aqui do Rio Grande do Norte. O nosso irmão, o nosso amigo Rogério Marinho. Trabalhou desde o primeiro momento, incansavelmente, para concluir a transposição do São Francisco. E após os eventos em Natal, o presidente Bolsonaro foi a Belém, onde na agenda tinha a participação em um culto cívico em celebração dos 111 anos da Assembleia de Deus no Brasil. O Ministério da Defesa da Holanda confirmou que vai comprar 5 aviões cargueiros C-390M fabricados pela Embraer. De acordo com o governo holandês, a primeira aeronave deve ser entregue em 2026. O país é um dos integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. O custo da compra é estimado em 1 bilhão de euros. Segundo o comunicado do órgão, o avião da Embraer foi escolhido por apresentar vantagens operacionais e técnicas em relação a outros modelos usados com frequência por forças militares de diversos países. Em nota, a Embraer comemorou o anúncio do governo holandês e declarou que está honrada com a decisão. Reconhecendo que ainda há muito trabalho a ser feito nos próximos meses, estamos comprometidos com o sucesso desta nova fase de cooperação com o Ministério da Defesa da Holanda, afirmou
à empresa. Uma excelente notícia, comprovando que o Brasil tem competência, tem possibilidade, tem tecnologia para fazer muita coisa diferente. Já faz isso através da Embraer e pode avançar em tantos e tantos outros setores. Mas é preciso fazer acontecer, é preciso ousar. Você sabe que tem um filme do famoso ator Tom Cruise obtendo grande destaque nas bilheterias de cinema no Brasil e no mundo, não sabe? Ou pelo menos já ouviu falar em Tom Cruise. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro fez uma citação ao ator famoso. E até a citação de Bolsonaro deu o que falar, gente, em alguns veículos da imprensa internacional. A citação rendeu até matéria. Uma delas diz o seguinte: o mais recente sucesso de bilheteria de Tom Cruise, Top Gun Maverick, recebeu uma força para cima de uma fonte improvável depois que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi às mídias sociais para oferecer seus aplausos ao sucesso de bilheteria de Top Gun Maverick. O líder brasileiro seguiu com outra referência ao comparar os pilotos da Força Aérea Nacional do país, do Brasil, aos vistos no filme. Ele escreveu: Top Guns da vida real da nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, sob o comando do Brigadeiro Batista Júnior, sempre prontos para proteger nosso espaço aéreo e nosso Brasil. Junte-se à FAB. Foi a postagem de Bolsonaro, diz uma das matérias, inclusive com um vídeo aí dos gloriosos integrantes da Força Aérea Brasileira. A exemplo do presidente Bolsonaro, o protagonista do filme, ator Tom Cruise, foi capitão na versão anterior de Top Gun, Ases Indomáveis. Agora ele aparece como um ex-capitão, mas um meio... Enfim, instrutor ele é agora, para levar uma equipe a superar um grande desafio, uma grande ameaça. Assisti esse filme no cinema, em Porto Alegre, e realmente posso assinar embaixo que é um filmaço, recomendo. Também no filme, cenas de Tom Cruise pilotando sua moto irritaram opositores de Bolsonaro, que por lembrarem dos passeios de moto do presidente ao assistirem o filme, além de acharem o filme muito à direita, conservador demais, ainda reclamaram então disso, que em alguns momentos ali Tom Cruise em alta velocidade, isso lembra Jair Bolsonaro e suas motocicletas ou passeios de moto por aí. O presidente Jair Bolsonaro, depois de sua agenda por Natal e Belém, foi a Manaus, Amazonas, onde participou neste sábado, dia 18, da Unção Apostólica, evento do Ministério Restauração. No evento, o presidente participou de momentos emocionantes e também fez uso da palavra, onde comentou sobre vários assuntos. Há 2 semanas, aportaram aqui 26 navios com fertilizante. Garantimos fertilizante para a nossa agricultura até meados do ano que vem. Não é apenas a nossa agricultura. Todos os chefes de Estado do mundo buscam algo conhecido como garantia alimentar. Até nós. Vocês vão para cá daqui a pouco, tem que ter alguma coisa no fogão, na geladeira ou na despensa. Se não tivesse, respeitosamente, muitos não estariam aqui. Estariam atrás de comida uma hora dessa. Sabemos do que pede o nosso espírito. E sabemos o que é, que somos nós, carnais. Há poucas semanas, conversei com a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá e declarou para o mundo que sem o Brasil, o mundo passa fome. Nós temos que aprender com o erro dos outros, meu Deus do céu. Com a Jeanine Enes, com a punição de atos antidemocráticos. Quais foram os atos da Jeanine? Foi ter assumido a presidência numa escala hierárquica. Acharam que não, ela não podia assumir, cometeu um ato antidemocrático. A gente vê por aí, e não é mais coisa rara, como é do meu tempo lá atrás, culpados sendo inocentados, inocentes sendo punidos.
qual é a mensagem que eu estou dando para vocês? Que não é apenas para vocês, porque está tendo aqui um sinal aberto. Vamos zelar pela nossa democracia, pela nossa liberdade, enquanto ainda há tempo. É comum perder uma eleição, mas não podemos perder a democracia numa eleição. Isso tem a ver, quando eu comecei aqui, perguntando a vocês se eu poderia ou não falar de Deus. Eu só posso falar de Deus se tiver liberdade. Alguns falam que vocês devem se afastar da política. Não. Da política partidária, tudo bem. Que é muitas vezes um fla-flu. Mas da política com P maiúsculo, vocês têm que se interessar por ela. Porque se vocês não se preocuparem com a política hoje, os políticos de amanhã vão caçar a palavra de vocês aqui. E se caçar só a palavra, está até bom. Porque o que fizeram em Cuba foi botar quem tinha a palavra no paredão. Após o primeiro compromisso, uma motociata em Manaus, que saiu da Ponta Negra e seguiu até a Arena da Amazônia, mais uma vez com um grande público prestigiando e participando do momento com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro interagiu com alegria com apoiadores. Na agenda do presidente também em Manaus, um último evento religioso também, chamado Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12. A Polícia Federal informou que Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha, se entregou na Delegacia de Polícia de Atalaia do Norte, região do Vale do Javari, oeste do Amazonas. Ele é o terceiro suspeito de envolvimento nos crimes envolvendo o indigenista Bruno Pereira e jornalista britânico Dom Phillips. Lima tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas e estava foragido. Agora ele será interrogado pelos investigadores e em seguida encaminhado para a audiência de custódia. Além dele, estão presos por envolvimento na morte, na ocultação dos corpos, os pescadores Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos, tem 41 anos, e Amarildo da Costa Pereira, o Pelado, também de 41 anos. Até o momento, apenas Amarildo confessou o crime. Peritos confirmaram que os restos que foram encontrados na Amazônia são do o jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira. O material foi identificado por técnicos do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, por meio de exame da arcada dentária. A PF também informou que o trabalho de perícia continua para a identificação dos remanescentes humanos que pertenceriam ao indigenista Bruno Araújo Pereira. É aguardar para ver ainda os outros detalhes a serem desvendados. A Polícia Federal tem praticamente certo que o crime ou os crimes foram praticamente elucidados já. E você viu a repercussão das declarações do petista Lula, que disse que intercedeu em favor dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, um empresário brasileiro que foi sequestrado em 11 de dezembro de 1989. Segundo o petista, ele procurou o então ministro da Justiça, Renan Calheiros, e o então presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar sequestradores do ex-dono do Pão de Açúcar. Fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos, relatou Lula durante um evento em Maceió. O petista disse que durante sua conversa com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele disse que, soltando os presos, o então presidente poderia entrar para a história como um democrata, evitando que 10 jovens que cometeram um erro morressem na cadeia.
O petista afirmou que a FHC concordou em libertar os presos se eles interrompessem a greve de fome que estavam executando. E eu fui na cadeia no dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falar: olha, vocês vão ter de dar a palavra para mim, vocês vão ter de garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês serão soltos. Eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos. E eu não sei onde eles estão agora, disse Lula contando o caos. A verdade é que não eram meninos, gente, eram criminosos, tinham colocado a vida de um dos principais empresários brasileiros em risco, cometeram um crime grave aqui, mas, agora veja aí você, Lula intercedeu no caso. Mas por que ele intercedeu? O carro de Abílio foi cercado por guerrilheiros profissionais perto de sua casa. Ele tentou resistir, mas os criminosos estavam em grande número e conseguiram rendê-lo, levando-o para um cativeiro de tortura e isolamento. E no dia 17 de dezembro, após um cerco de 36 horas, os 10 sequestradores, 4 chilenos, 3 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro se renderam. Eles pertenciam ao movimento de esquerda revolucionária do Chile. Eles entraram em greve de fome, então, depois de presos 2 vezes, enquanto ficaram encarcerados, exigindo que o governo brasileiro extraditasse os 9 estrangeiros do grupo para seus países de origem. Quer dizer, pelo movimento que participaram, guerrilheiros, não é? Claro, eram companheiros do petista. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Celson Santos e Maria Cristina, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Uma ótima semana, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.